Salve, amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta, eu aqui na Gold Coast e Vinícius Barreto lá do outro lado da Austrália, em Perth. E com a gente temos também um outro convidado, o Vini. Hoje um convidado que vai inspirar a turma a conseguir o trabalho que eles querem aqui na Austrália, hein? Brincadeira, então preciso falar com ele, meu. Com vocês, nosso amigo Luiz Fernando Arruda de Carvalho, mais conhecido entre os íntimos como Chocolate. Fala aí, Chocô. É isso aí. Até minha família me chama de Chocolate. A única que não me chama é minha mãe, que ainda me chama de Luiz Fernando. Especialmente quando ela tá brava, né? Deve falar, né? Aí é o nome completo. Seja bem-vindo, Chocô. Obrigado. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que eu possa ajudar. Com certeza você pode ajudar, porque você, inclusive, já me ajudou bastante. O Choco, para você ter uma ideia, Vini, é meu amigo há mais de 20 anos lá no Brasil. Ele já está morando aqui na Austrália há 12, então você imagina, cara, nossa história vai de muito tempo. Legal, bacana. Pô, então o Choco é Black Belt de Austrália, porque, 12 anos aqui, e você já morou em diferentes cidades, né, Choco? Sim, eu cheguei em Sydney, né? Inicialmente fui para Sydney, vim como estudante também, e fiquei 8 anos em Sydney e depois mudamos para cá. Há 4 anos atrás eu mudei para Gold Coast. Mas você veio como estudante, desculpa, Vini, em que circunstância, cara? Que tipo de estudante? Porque o estudante que a gente mais vê aqui é aquele estudante de inglês, né? Sim, não, eu já falava inglês e eu vim também para fazer, eu já tinha minha formação, já tinha uma faculdade e vim para fazer um Master of International Business. Olha aí. Interessante. Legal. E como que foi essa transição quando você chegou aqui? Porque, às vezes, mesmo a gente já sabendo um pouco de inglês, o sotaque australiano é um pouco diferente, né? Então, isso traz um desafio adicional, né? Não que isso seja um grande problema e algo que não pode ser vencido, mas é algo que muitas pessoas que vêm, pô, meu inglês já é bacana, chegam aqui, no comecinho, acabam estranhando um pouco. Fala um pouquinho sobre isso, Choco. Eu acho que essa ideia que a gente tem no Brasil, que fala inglês, realmente quando chega aqui, o buraco é um pouco mais embaixo. Tem 2 caminhos para enxergar isso, quer dizer, para abordar essa coisa. Na verdade, é o seguinte, o inglês é um investimento que você tem que fazer o tempo inteiro. Quer dizer, quanto mais inglês você falar, quanto melhor for o seu inglês, melhor vai ser a sua vida. Mais oportunidades você consegue criar, o emprego que você vai conseguir vai ser melhor. Quer dizer, então, esse momento, você tem que chegar preparado mesmo para ter esse choque, acontece mesmo, mas tem que também ter esse foco de que isso é importante para o seu futuro. E tudo que você puder fazer ainda antes, né, para melhorar o seu inglês no Brasil, quer dizer, não fica acomodado. Você já tem inglês bom? Ótimo, pratica mais ainda. Já vai praticando antes de vir. Existe quase que um padrão, né? Então, as pessoas chegam aqui com um nível de inglês um pouco mais baixo, conseguem um tipo de trabalho, às vezes um pouco menos qualificado, e aí, conforme o inglês vai melhorando, as pessoas chegam mais próximos de trabalho na sua própria área de formação. Como é que foi a sua história, Choco? Você também passou por esse processo? Meu primeiro emprego na Austrália, eu consegui, com 1 semana de Austrália, eu consegui um trabalho para ensinar, surf coach, ensinar as pessoas a surfar. Bom trabalho esse aí, hein? Eu fui numa loja comprar uma prancha de surf, que eu cheguei só com mala, não trouxe prancha. E aí eu comecei a conversar com o cara e o cara gostou de mim, e no dia seguinte eu já estava dando aula para a turma lá. Foi bom, hein, meu? Melhor do que muitos outros que eu já escutei. Foi muito bom, esse foi muito bom. Eu fiquei 4 meses fazendo isso. Legal. Aí, nesse processo também, através de uma amiga, ela conseguiu um trabalho também para trabalhar num armazém, ajudando, era auxiliar auxiliar lá do armazém, trabalhando num warehouse. Foi muito bom esse trabalho também, foi ótimo, porque era uma loja de moda, de fashion, alta costura mesmo. Então, só tinha 2 homens na empresa inteira, era o dono e eu. E o resto era só mulher,
e todas elas tinham que usar os vestidos, mesmo no armazém. Todo mundo usava os vestidos maravilhosos, parecia um desfile de moda o tempo inteiro. Que barato. Não deu para reclamar dos seus primeiros empregos aqui na Austrália, então, né, Giovanni? Não. Cara, em compensação, para você ter uma ideia, Vini, a minha esposa, né, eu vim como estudante, já sabia o que eu estava vindo fazer, já ia para a universidade, enfim, aquela coisa. E ela, como é minha parceira, minha partner, como eles falam aqui, né, ela tem direito de trabalhar full time. Então, assim, grande parte da renda aqui de casa, quem traz é ela. Eu acho que aí se encaixou exatamente no perfil da maioria da galera que vem para cá pela primeira vez. Apesar de ser formada no Brasil, de ter uma formação de já histórico, né, profissional no Brasil, ela começou aqui como dishwasher, lavadora de louça, num restaurante pequenininho, que acho que assim é típico, cara. Acho que a maioria dos brasileiros passa por esse estágio. Aí ela, de lavadora de louça, passou para prep, para preparação de lanche, e isso tudo, cara, naqueles horários, velho. O restaurante fechava às 11 horas da noite, depois, quando ela passou para o prep, começava às 5 da manhã. E aí, depois ela virou runner, que é tipo ajudante de garçonete num restaurante. Recolhendo os copos e os pratos. Isso, já um pouquinho mais elevado esse trabalho, porque o restaurante era chique, era num lugar espetacular, que, aliás, fica aqui pertinho de casa. Ela foi galgando, cara, os degraus, sabe assim? E melhorando de vida. A cada emprego ela ia melhorando um pouquinho, não só a parte do trabalho físico, que ia melhorando um pouco, como do salário também, que ia melhorando um pouco. E, finalmente, ela conseguiu fazer a transição. Ela fez o curso, né, de inglês aqui numa escola aqui próxima, melhorou bastante o nível do inglês, perdeu aquela desconfiança nela própria, né, de que, pô, não sei falar inglês e tal, começou a confiar um pouquinho mais, e aí conseguiu um trabalho como vendedora numa loja de surf, que sempre foi a área dela no Brasil, né, e agora, então, ela está super bem localizada, já, né, se dando bem com a equipe, fazendo vendas, enfim, trabalhando naquilo que ela trabalhava no Brasil, e está muito mais feliz, né, cara, esse que é o, para mim, o maior ganho, né, cara, de você poder finalmente se identificar com o seu trabalho e dar o seu melhor, né, cara? Uma característica dessa vida profissional aqui na Austrália e da vida em geral na Austrália é essa questão da flexibilidade. Então, diferente, quer dizer, isso não é uma profissão, você está fazendo um trabalho de trabalhar no restaurante, não sei o quê. Primeiro, normalmente não vai ser um trabalho das 9 às 5, que você tem que ir todo dia, isso não é uma carreira. Isso é só um trabalho que, quando precisa, você está fazendo. Então, existe essa coisa de um trabalho casual. Você tem a chance, às vezes, de ter 2, 3 trabalhos diferentes. Numa mesma semana, você trabalha ajudando numa escola, no outro você está trabalhando no restaurante, no outro você está ajudando no jardim. Então, você tem que ter essa flexibilidade. É uma característica da vida profissional aqui. Você pode estar trabalhando já na sua área, ajudando no marketing, no negócio, e ao mesmo tempo faz um bico, trabalha no restaurante. Mesmo eu, quando trabalhava, já tinha um trabalho no escritório, etc. No fim de semana eu entregava pizza para ajudar no orçamento, era um dinheiro a mais, eu gostava porque eu gostava de dirigir, eu sempre gostei de dirigir, então conhecia tudo, né? Eu morava nas Northern Beaches em Sydney, eu adorava. Então, eu não queria largar esse emprego, era um dinheirinho, mas já estava trabalhando num escritório, já estava bem estabelecido e ainda assim trabalhava entregando pizza também. É um complemento de renda que muita gente faz e faz a diferença também no orçamento, né? Realmente, e é possível, né? Isso que é interessante, tem muito trabalho nisso e ganha-se relativamente bem. Isso ainda determina tudo, quer dizer, você tem condição de alugar um apartamento legal, num lugar legal, né? Quer dizer, você tem condição, não é fácil, né? É importante entender, esse trabalho é um trabalho, por que você prefere estar no escritório do que trabalhando no restaurante? Porque é um trabalho, o restaurante é pesado, físico, etc. Então, mas, ao mesmo tempo, tem gente que gosta e se encontra fazendo isso. Essa é a minha oportunidade que eu tive de trabalhar dando aula de surf.
eu tive a chance de conhecer muita gente interessante. E eu conheci, durante esses 4 meses, eu conheci 4 presidentes de empresas diferentes. Olha aí. E um deles acabou me dando um outro trabalho. Então, você tem a chance, às vezes, você trabalha, independente do que você está fazendo, se você está trabalhando no restaurante, se você está trabalhando numa obra, se você está fazendo limpeza, o segredo aqui é você fazer o melhor que você pode. Você dá o melhor de você, porque você não sabe, esse cara que está te dando trabalho hoje na limpeza, o irmão dele é o dono de uma empresa de marketing que pode te dar essa oportunidade na hora que ela chegar. Então, a sua ética, o como você se comporta, é você levar a sério, independente do que seja, que é o caso da Paulinha, a sua partner. Quer dizer, em todo lugar que ela entrou, ela deu o máximo, ela deu sangue. E isso é uma coisa que a gente brasileiro tem também. A gente tem uma ética de trabalho que não interessa o que você está fazendo, você vai fazer. O cara falou, que hora, não é assim, a que horas que termina. Não, que horas que acaba quando o trabalho termina. E isso daí é o que a gente também, eu costumo falar aqui, você entrou, pegou o seu primeiro trabalho, você só sai se você quiser. Porque na hora que você bota a sua energia, na hora que você bota a sua atitude, os caras querem te manter, os caras querem que você continue. É isso aí. A gente está acostumado com isso, né, cara? O trabalho no Brasil aqui é considerado hard working, Vinícius. Os caras, assim, o elogio que eu mais escuto é hard working. A gente é comprometido com o trabalho, né? Essa que é a parada. Mas o Choco também comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a sua marca pessoal, né? É você mostrar a sua ética de trabalho, a sua honestidade. E, cara, acho que isso aqui na Austrália, como as comunidades elas são um pouco menores assim do que grandes cidades brasileiras, isso, cara, tem uma importância gigante. A sua reputação, né, é uma coisa assim que você tem que zelar muito, né? Até porque, assim, você, além de estar zelando pela sua própria reputação, também está zelando pela reputação da sua comunidade brasileira aqui, né? Então, cara, isso faz muita diferença, cara. Assim, se você for cuidadoso com essas questões trazidas pelo Choco, as suas chances de sucesso também vão ser melhores aqui. É a chance de você construir uma nova vida, não só você construir uma nova identidade, quer dizer, mesmo que você, no Brasil, não era essa pessoa determinada, disciplinada, com energia, com atitude, as pessoas aqui não te conhecem. Então, você chega e, se você quiser ser essa pessoa, você tem a oportunidade de se reinventar, você tem a oportunidade de se transformar na pessoa que você quer ser. É uma chance como poucas na vida, não é todo mundo que tem essa chance de realmente se reinventar de verdade. E, Choco, como é que você se reinventou nessa transição de um visto de estudante para um visto de residência? Como é que foi a sua jornada? Eu acho que eu já vim para cá com a intenção de ficar na Austrália, né? Eu já vim pensando nisso, eu já vim conversando com... Eu sabia que a ideia do mestrado, né, fazer um curso bom, de qualidade, ia me ajudar a abrir portas e ter mais oportunidade. E eu também, desde o início, também já estudei como funcionava a imigração. Então, você conversar com um agente de imigração e saber como são as regras, como a coisa funciona, mesmo que você ainda não saiba se quer ficar ou não quer ficar, é importante você saber para poder construir as etapas, os passos e as etapas necessárias, né? Você construir o caminho. E aí, quando chegar lá na frente, você decidiu, não, realmente eu vim para cá, não sabia como é que ia ser, eu gostei, está dando tudo certo, está tudo funcionando, eu quero ficar. Bom, já construí o caminho necessário. De casa, né? Já fiz o que eu tinha que ter feito, então agora é o que falta para aplicar, quer dizer, entrar mesmo no processo. Então, eu já vim com essa ideia. E o meu caminho, ele foi o caminho do trabalho. Então, eu consegui um visto de trabalho, e do visto de trabalho isso evoluiu para o visto de residente, né? Residência permanente.
E, Thiago, você sabe que assim eu vejo que existem dois caminhos mais comuns entre os brasileiros para conseguir um visto de residência permanente, né? A grande maioria vem para cá primeiro como estudante. É um grande benefício se a pessoa opta por uma universidade ao invés de um curso técnico, né? Existem uma série de vantagens em relação a cursos universitários quando comparado com cursos técnicos. Exato. E aí você pode ou ir pelo caminho do Choco, que é um employer sponsorship, é ser patrocinado por um empregador, ou você construir um histórico de qualificação e experiência de trabalho que permite que você aplique por conta própria o visto de residência permanente. Né? E aí leva em consideração, né, o seu nível de inglês, a sua idade, sua experiência de trabalho, suas qualificações, né? E aí se você tem uma pontuação adequada, né, e se sua profissão está ou na lista, né, federal ou na lista regional de ocupações, você pode aplicar de forma independente. Então, esses dois são os caminhos bem comuns que são utilizados pelos brasileiros para, eventualmente, se tornar residentes australianos e posteriormente, cidadãos. Mas você tendo o suporte de uma empresa australiana, você está mais seguro de conseguir esse visto, né? Ou não? São dois caminhos diferentes. Tá? Alguns critérios eles são comuns aos dois caminhos, ou seja, pelo Employer Sponsorship ou pelo Skilled Visa, né? Como, por exemplo, a necessidade do inglês. Então, aí a gente retoma a importância de você começar a estudar o quanto antes o inglês, porque vai ser mais fácil você conseguir um trabalho, mas também porque vai ser mais fácil você entrar numa universidade e, tão importante quanto, né, cumprir com os requisitos necessários para esse tipo de visto, né? São caminhos diferentes. Acho que não tem mais fácil e difícil. Cada pessoa tem a sua história e pode ser mais fácil um caminho para uma pessoa e para outra o caminho vai ser diferente. Eu acho, a princípio, eu recomendo para quem está vindo para a Austrália ou para qualquer lugar em que você vai ter um desafio como esse, esquece essa palavra do fácil. Fácil não é, mas não é isso que interessa. O que interessa é possível ou não? É possível. É possível se você fizer todas as etapas, cumprir com aquilo que você tem que fazer, construir, melhorar o seu inglês, conseguir terminar o seu curso, porque também o curso é importante entender isso. Você vem fazer uma faculdade aqui, entrar na faculdade é só o primeiro passo. Você tem que fazer e tem que se informar. Então, e isso trabalhando e estudando. Então, esquece o fácil, foca naquilo que é possível. E a outra coisa também importante nisso que você falou, Thiago, é o seguinte: bom, você tem o caminho da universidade, você tem o caminho do trabalho, qual que eu devo pegar? Minha recomendação, os dois, você constrói todas as possibilidades que forem possíveis, porque você não... E aí, na hora que chegar e você tiver as condições, aí você escolhe qual caminho você vai seguir. Isso daí, então, também para quem está vindo, você tem essa facilidade de ter uma vida em que você tem condição de ter lazer sem gastar nada. Porque você pode usar o espaço público, você tem condição de ter uma praça, um parque, quer dizer, você consegue ter lazer sem gastar. E no caso do estudante, para quem vem com família como eu, o seu filho, né, dependendo do que você está estudando, o seu filho tem o direito de estudar numa escola pública, que é uma experiência também fantástica, né? Quer dizer, é uma experiência também, normalmente, de muita qualidade. Quer dizer, uma coisa você sabe, Choco, que em alguns estados, por exemplo, aqui em Western Australia, se você vem fazer um mestrado ou um doutorado, os dependentes que estão em idade escolar, então os filhos, né, podem ir para a escola pública e são tratados como estudantes domésticos. Então, você só paga aquelas taxinhas de uniforme, de matrícula, e aí você tem acesso à gratuidade do ensino, né, fundamental e ensino médio para dependentes de menos de 18 anos. É uma coisa exclusiva para o estado de Western Australia, mas é muito interessante para quem está em dúvida em relação aos diferentes lugares onde fazer o seu mestrado ou o seu doutorado. Faz muita diferença, porque em outros estados, embora você vai usar a escola pública, mas tem que pagar uma taxa que depende do curso que você está fazendo,
Não ter que pagar já é uma economia boa, faz diferença. Faz No teu caso, como é que foi, Choco? Que você tinha um filho em idade escolar e mais tarde teve uma outra filha, né? Como é que foi para você educar seus filhos aqui na Austrália? Olha, meu filho entrou então na escola pública, fez a primary school, né, como se fosse o primário, né? Isso lá em Sydney, né? Sydney, né? Em Sydney, escola pública, uma escola fantástica, sempre vai feliz e volta feliz. Para mim era isso que era o importante, né? Volta feliz. Ainda tinha, no caso, um programa do after school, né? Quer dizer, então, porque a escola aqui vai das 9 às 3 da tarde. Tá. Só que, mas às vezes você está trabalhando, 3 da tarde, não dá para parar para ir buscar seu filho na escola às 3 da tarde. Então, ali ainda tinha um programa que era relativamente barato, pagava acho que $10 por dia, alguma coisa assim, para ele ficar, depois da escola, ainda fazendo atividades. E isso era o que ele mais gostava, era isso, porque ficava com uma escola inteira só com os monitores fazendo jogando, andando de skate. Então, foi uma experiência fantástica, assim, foi Legal. muito, muito bacana mesmo. E, Choco, eu imagino que, né, sendo você e a sua esposa brasileiros, os seus filhos são criados falando 2 línguas, né? Então, como é que está esse processo? Assim, eles estão falando bem o português também? Falo. Então, eu vim para cá com o Matheus, com 5 anos, né? Então, ele já tinha aprendido português, já tinha até começado na escolinha lá. Então, ele conseguiu manter bem o português e fala bem o português até hoje. E a Nina, minha filha, que está com 9 hoje, ela nasceu aqui, né? Ela já nasceu na Austrália. A Nina, até os 4 anos de idade, ela não falava nada de inglês. Ela só falava português. Então, realmente, ela aprendeu bem o português também e fala bem. Quer dizer, a gente aqui acha que ela fala bem, mas os dois têm um sotaque forte. Claro. E quando fala, às vezes falta vocabulário, usa as palavras do inglês e a forma como constrói a frase e pensa é em inglês. Então, eles pensam em inglês e falam em português. Mas é legal. Mas acho que isso também é um presente que pais como vocês acabam oferecendo aos seus filhos, porque é uma criança que, assim, sem o esforço que eu precisei passar, que talvez você tenha precisado passar, em aprender uma língua como adulto, eles já crescem com essas 2 línguas e para aprender outras vai ser muito mais fácil. E acho que isso também traz alguns outros benefícios acadêmicos futuros, que acho que é super interessante. Choco, você falou em possibilidade de construir a sua carreira aqui na Austrália. Como é que você tem ajudado a galera que já é qualificada no Brasil, né, a conseguir o trabalho que eles querem? Get the job that you want. Como é que é essa história aí? Esse é um programa que a gente montou já faz 5 anos, já, mais de 5 anos, na verdade, e de realmente preparar esse desafio. Todo mundo passa por essa dificuldade, e fazer isso sozinho realmente difícil, né? Quer dizer, já é difícil com ajuda, mais difícil ainda sozinho. Porque você não conhece o mercado, porque você não sabe, normalmente você vai mandar currículo, né? É muito como você chega lá, eu trabalhava, era gerente de marketing lá no Brasil. Estou com o inglês meio mais ou menos, vou começar a aplicar. E aí você manda 200 mil currículos para todo mundo e não vem uma resposta. E você não sabe se é o seu currículo que está ruim, ou se é você que não presta para nada. Então, o nosso trabalho realmente orientar para que as pessoas entendam o mercado e saibam, conheçam o mercado, como funciona, porque é diferente da Austrália. As posições são diferentes, a forma de trabalhar, a forma de se apresentar, a forma de se vender é diferente. Até o currículo, né? Como montar o seu currículo, como montar o seu perfil no LinkedIn. LinkedIn no Brasil, normalmente são o pessoal mais corporativo mesmo que vai usar. Aqui o LinkedIn é muito importante, é um caminho, é um canal fundamental. Então, ajudar realmente a preparar as pessoas para se apresentarem para o mercado, para a entrevista, treinar para a entrevista, para que você ganhe confiança, para
Na entrevista é atitude, né? A entrevista é como você se comporta, se você vai se adequar à cultura da empresa. Então, existe uma preparação, né? Quer dizer, todo mundo que vem para a Austrália, independente de ter ajuda ou não ter ajuda, tem condição e vai conseguir aquilo que quiser se fizer todas as etapas necessárias. A diferença é que, com um pouco de ajuda, você ganha tempo e sofre menos. Porque o processo de aprendizado ele é sofrido, né? Quer dizer, você tem que errar, e aí depois você, né, entende onde é que está o erro, corrige, vai de novo, agora você vai para a entrevista, aí você erra, aí você sofre porque era uma oportunidade boa, que você perdeu porque você fez alguma coisa que não era para fazer. Mas é um processo de aprendizado e qualquer um tem condição de passar por tudo isso. O nosso papel é ajudar, é reduzir o tempo e reduzir o sofrimento. Não está sozinho. Vai ajudar, vai ensinar como é que faz, dar as ferramentas e ainda acompanhar e dar aquela força para quem está passando, né? Porque não é fácil. Poxa, como é que a galera que se identificou com isso que você falou consegue encontrar mais informação sobre esse seu programa? No site, o novo site saiu agora, chama Get the Job You Want, né? Então consiga o trabalho que você quer, getthejobyowant.com.au, e aí ali você tem como entrar em contato, a gente vai fazer uma entrevista. Agora, importante é o nível de inglês. Então, principalmente para trabalhos qualificados na área de marketing, né? Se você quer já pegar uma posição como gerente, se você é engenheiro, se você quer trabalhar com programação, um nível de inglês mínimo seria você ter seria o equivalente a um upper intermediate, né? Um intermediário para avançado, ou um avançado, ou uma nota que seria como um IELTS 6. Né? É por aí. E com isso a gente vai terminando esse episódio aqui do Australian Lifestyle. Porra, cara, melhores palavras impossíveis. Muito obrigado pela tua presença aí, Choco. Obrigado, Vini, mais uma vez. E a gente se vê numa próxima, né? Valeu, Tiagão. Valeu, Choco. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês aí.